Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao livro do Gênesis. Estamos no ciclo de Abraão, Parashat, 13º encontro. Vamos trabalhar Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 a 27. Sendo que todo o capítulo 17 é de tradição sacerdotal, todo ele. E assim nós vamos dividir este capítulo de tradição sacerdotal em duas partes. A tradição sacerdotal é do século V. A primeira parte que vamos ver hoje, Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 14. A segunda parte, veremos depois, Gênesis capítulo 17, versículo 15 a 27. Então vamos ver leitura de Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 14. Versículo 1. Quando Abrão completou 99 anos, Javé lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, comporte-se de acordo comigo e seja íntegro. Isso é, sou Deus, El, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Este nome guarda seu mistério. No Oriente Antigo, este nome aparece ligado ao tema da fecundidade. Quando Abrão tinha 100 anos, nasce Isaac. Deus se apresenta como sendo El Shaddai, Deus da montanha, das estepes. Aqui, Deus se revela como agora como El Shaddai, aos patriarcas. Nós vamos ver essa denominação, né, do capítulo 12 do Gênesis até o capítulo 50. E aí Israel se revela como Javé, mas aí estamos no Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Abraão deve responder leal e de forma obediente a Deus. A informação de que Abraão tinha 99 anos constitui um quadro genealógico. A palavra dirigida a Abrão vem associada à promessa. Abrão deve ter uma vida vivida diante de Deus, com os olhos voltados para Deus, ser íntegro, isto é, pertencer pleno e restrito a Deus, no seu comportamento, no seu agir, na sua sinceridade para com Deus, na sua fé. Versículo 2. Vou fazer uma aliança entre mim e você, e eu multiplicarei sem medida. O conteúdo primeiro da aliança é uma promessa de fecundidade. A promessa de multiplicação recebe prioridade e é determinante para todo o capítulo. A aliança está carregada com a promessa divina. Deus toma a iniciativa da aliança, mas a relação entre Deus e Abrão é recíproca. Abrão não verá a multiplicação de seus descendentes, que acontecerá na história. Ele vislumbrará a semente de Isaac, que depois será pai de Esaú e Jacó. Versículo 3. Abrão caiu com o rosto por terra, então Deus lhe falou. Vemos o contraste entre Abraão diante de Deus, ele se prostra, enquanto Adão se destaca com arrogância. Colocar o rosto por terra é reconhecer a sua condição de servo da aliança. Versículo 4. Veja, a aliança que eu faço com você é esta: você será pai de muitas nações. Abraão será pai de muitas nações, patriarca, que, pai de uma família, se transforma pai de povos. Novamente, a aliança é iniciativa divina. Abrão é chamado a responder a esta aliança, que traz a promessa de fecundidade. E ele tem uma vocação universal. Retomando o versículo de 1 a 4. O fato de Abrão ter 99 anos refere à questão: o que se espera de um ancião? Na perspectiva humana, não se espera que ele possa ter um filho.
mas a promessa divina lhe garante a descendência. E mesmo assim, Abraão vai acreditar contra toda a esperança. Deus se apresenta a Abraão, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, isto é, Deus quer se revelar ao ser humano como aquele que é providente, faz promessa e sustenta. É o Deus que cuida e é próximo, Deus nutre e cura. Deus então pede a Abraão uma atitude de se comportar-se bem, ser íntegro, caminhando diante dele. Se Abraão obedece, Deus o compensará com uma descendência numerosa. Deus mesmo garante essa graça. Deus faz uma aliança de onde as partes, isto é, o pacto, usa a palavra cortar. Quer dizer, o pacto, aliança, significa cortar. Porque quando duas partes antigamente faziam um pacto, ambas as partes usavam o objeto cortante e faziam uma incisão na palma da mão. E quando encontravam-se, ao saudar, elevando a mão, se reconhecia o pacto feito, onde se recorda o pacto feito entre eles através do corte da mão. Assim, a promessa de Deus é que Abraão se torne pai de muitas nações. Versículo 5. E não se chamará Abrão, mas seu nome será Abraão, pois eu te tornei pai de muitas nações. A partir deste versículo, Abrão passa a se chamar Abraão. O nome veio mudado pelo próprio Deus. Esta passagem descreve a aliança entre Deus e Abraão como dom da parte de Deus. Por meio do pacto da aliança, Deus fez de Abraão pai de uma multidão. A mudança de nome indica a nova situação de Abraão, mas esse nome foi imposto por Deus. Abraão é pai dos povos Av, Ramon. Assim se muda o nome de Abraão, tendo em vista sua nova tarefa, missão, e sugere o papel de Abraão na história do mundo. O nome Abraão sugere uma fusão de elementos originais, pai, Av, Ram, alto, com Romon, multidão. Abraão se torna, então, Abraão se tornando Abraão, ele corresponde a um rei que, quando sobe ao trono, recebe o nome de entronizado. Versículo 6. Eu o tornarei extremamente fecundo, de você farei surgir nações, e de você nascerão reis. É Deus, em sua iniciativa, que faz Abraão fecundo, mostrando sua vocação para se tornar pai de nações e reis. Este versículo dá continuidade à promessa de multiplicação, como já vimos, sustenta esse capítulo 17. Versículo 7. Vou estabelecer para sempre minha aliança entre mim e você, como aliança eterna. Serei o Deus de você e o Deus de seus futuros descendentes. Novamente, a aliança é feita por Deus e deve ser feita com Abraão, um pacto eterno. A escolha que se deve fazer. O Deus Shaddai é o Deus exclusivo de Abraão e sua descendência. Deve-se adorar o Deus como um e único Deus, é uma monolatria. Ainda não chegamos ao monoteísmo que vamos encontrar no 2 Isaías, nos capítulos 40 a 55. A promessa divina é que ele será o Deus de Abraão. A promessa de Deus, que vemos aqui somente. A aliança estabelecida, fundada em Abraão, como representante de Israel. Uma aliança, instituição destinada a permanecer para sempre. Deus é o autor da aliança, Abraão é escolhido para receber a escolha divina.
Versículo 8. Vou dar a você e seus futuros descendentes a terra em que agora vive como imigrante, toda a terra de Canaã como posse perpétua. Eu serei o Deus de vocês. A tradição sacerdotal dá a promessa da multiplicação à primazia frente à promessa da terra. Deus não desiste de seu povo escolhido por ele. Aquilo que agora é provisório, a terra que vive Abrão, será definitivo e perpétua no futuro. Javé afirma novamente: serei Deus de vocês, Abrão e toda a sua descendência e das nações. Versículo 9. E Deus continuou falando a Abrão: quanto a você, observe a aliança que faço com você e com seus futuros descendentes. A Abraão é exigida a observância do pacto. Esta aliança que inicia com Abraão e os descendentes dele. Assim, ao patriarca e seus descendentes compete guardar, vigiar esta aliança, que já havia sido outorgada por Deus, sancionada por ele. Guardá-la significa trazer na carne a marca da pertença a Deus. Nós vamos ver o versículo seguinte, a circuncisão. Os versículos 9 a 14 consistem do mandamento da circuncisão, o sinal de pertença a Javé. Versículo 10. E a aliança que eu faço com vocês, seus futuros descendentes, e que vocês devem observar, é a seguinte: circundem todos os homens. A aliança seletiva com Abraão, sua descendência, bem significada por uma marca na carne, a circuncisão, sinal de pertença do povo a Deus, povo eleito, e bem praticada logo depois do nascimento. E esse rito é estabelecido fora do âmbito do culto e tinha significado religioso, sinal de reconhecimento da parte de Deus. Retomando os versículos de 5 a 10. A mudança de nome, então, indica a missão de personagem e Deus como aquele que dá a missão ao patriarca. Deus promete de entregar definitivamente a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Graças à sua obediência, será uma descendência que deve herdar a terra. O pacto da circuncisão, que na antiguidade era já praticado nos povos egípcios, se trata de um aspecto mais cultural. Agora vemos Abraão, que irá ser chamado a praticar este uso. Mas na família de Abraão, a circuncisão servia de sinal, marca no corpo, para demonstrar que aquele povo tinha feito um pacto com Deus. Na Escritura não existe uma palavra circuncisão propriamente dita, mas uma palavra composta de duas palavras, pacto e cortar. Seria o pacto do corte, e que para nós significa com a palavra circuncisão, Brit Milá. Abraão deve manter este pacto e Deus manterá a palavra de bênção e multiplicação. Versículo 11. Circunde a carne do prepúcio, este será o sinal da aliança entre mim e vocês. Êxodo capítulo 12, versículo 48. Se algum imigrante que mora com você quiser celebrar a Páscoa de Javé, todos os homens de sua casa deverão ser circuncidados. Então ele poderá celebrá-la e será como nativo do país. Por isso, nenhum incircunciso poderá comer dela. Assim, a circuncisão se torna obrigatória para Abraão, seus descendentes e toda a sua casa. A circuncisão confere a hierarquia e a dignidade de uma palavra de Deus e é o sinal da aliança. A promessa de fecundidade, que garante a continuidade perpétua, e a marca vem levada no órgão da fecundidade. Versículo 12. Quando completaram 8 dias,
Todos os meninos de cada geração serão circuncidados, também os escravos nascidos em casa ou comprados de estrangeiros, que não sejam da raça de vocês. Todos que vivem na mesma casa devem participar da mesma vida e ser submissos ao rito da circuncisão. No 8º dia do nascimento é o dia em que se deve circuncidar o menino nascido da família ou na casa. Todos, para poderem ter uma vida naquela casa, deveriam ser circuncidados, tendo o sinal do pacto exigido. Versículo 13. Secunde os escravos nascidos em casa ou comprados. Minha aliança estará marcada na casa de vocês como aliança perpétua. Assim, todos da casa devem portar o sinal da aliança, os meninos. Os comprados não circuncidados devem ser circuncidados. Os homens trazem na carne o sinal da aliança. Versículo 14. Todo homem não circuncidado, cujo prepúcio não for circuncidado, será afastado do povo de você. E por ter violado, então no caso aqui, a minha aliança. O não circuncidado não pode fazer parte da vida familiar nem do meio do povo eleito, descendentes do patriarca. Recusar o sinal da aliança significa quebra da própria aliança. Depois nós vamos dar continuidade a essa leitura. Talvez ela não esteja ficando muito bem, porque uma dor terrível aqui, mas essa dor vai passar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.